Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós desejamos que o Senhor esteja nos concedendo o seu favor, suas misericórdias sobre nós nesta noite e que também nós possamos estar aproveitando esse período que temos aqui para meditarmos na Palavra de Deus sobre mais um tema importante das doutrinas essenciais da fé cristã. Vamos ler as Sagradas Escrituras, o texto de Romanos capítulo 3, nós leremos dos versículos 21 a 28. Nos diz: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Vamos à presença de Deus em oração, vamos buscá-lo para que nós possamos não apenas compreender sua palavra, mas também tenhamos os nossos pecados perdoados, lavados com o sangue de Jesus, nosso Senhor. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado e nos concedido sua graça e favor. Em nome de Jesus, ilumina os olhos do nosso coração e vem falar às nossas almas, falar aos nossos corações, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida cotidiana. É o que nós rogamos a ti agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amado Deus, vem abençoar o teu povo que se encontra em quarentena, juntamente com todas as nações da terra, e todos nós necessitamos da graça do Senhor, da intervenção do Senhor em nossas vidas, em nossa história, nos livrando do mal, da enfermidade, da morte, mas também nos concedendo tua misericórdia, tua graça e sustentação, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, como os irmãos já sabem, nós estamos estudando esse caderno. Nós já estudamos na igreja o primeiro caderno e nós estamos neste segundo caderno de 3, onde R.C. Sproul fala sobre verdades essenciais da fé cristã. É um caderno editado pela editora Cultura Cristã. E nós estamos a cada quarta-feira estudando uma doutrina importante da nossa fé cristã. E nesses últimos dias nós estamos estudando sobre a salvação. E hoje nós falaremos sobre a expiação. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele declarou que estava determinado a não saber nada, exceto a Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo diz, olha, eu quero e eu prefiro e eu busco saber somente a respeito de Cristo e este crucificado. Essa foi a maneira do apóstolo Paulo enfatizar, destacar a cruz do Senhor Jesus, e não apenas a cruz do Senhor Jesus, mas toda a doutrina
da redenção, da justificação, da salvação, do perdão dos pecados, da expiação na cruz de Cristo Jesus a favor dos pecadores. Essa, portanto, é uma doutrina importante para o cristianismo. A expiação feita na cruz de Jesus. A cruz de Cristo nos aponta para a expiação. A cruz de Cristo nos aponta para o holocausto. A cruz de Cristo nos aponta para a oferta para o Cordeiro de Deus que retirou ou que tira o pecado do mundo. A doutrina da expiação, ela é central em toda a teologia cristã. O nosso irmão reformador Martinho Lutero, ele chamou o cristianismo de teologia da cruz, porque nós enfatizamos que na cruz de Cristo Deus se reconciliou com o mundo, Deus se reconciliou com a sua criação, Deus se reconciliou com o seu povo. E a gente precisa compreender que, por exemplo, a figura de uma cruz é um símbolo universal do cristianismo. Onde quer que você veja uma cruz, você vai pressupor que ali tenha cristão ou represente um símbolo cristão. Porque, embora a cruz seja o símbolo da maldição em que Cristo foi submetido, Jesus foi morto na cruz e maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus, portanto, se fez maldito por nós. A cruz, ela representa o cristianismo bíblico e ela representa também a nossa redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos também compreender que o conceito de expiação, ele retrocede ao mundo antigo do Antigo Testamento, onde Deus estabeleceu o sistema pelo qual o povo de Israel pudesse fazer expiação pelos seus pecados. Expiar é fazer emendas. Expiar é acertar as coisas. E, portanto, Deus havia feito um pacto com o povo de Israel e estabelecido com o povo de Israel os procedimentos, o sistema cerimonial, das leis cerimoniais, dos sacrifícios, dos cultos, das ofertas que representavam, eram sombras de Cristo, representavam o sacrifício de Cristo e, portanto, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento que prefiguravam, tipificavam, simbolizavam, representavam a obra redentora de Jesus a nosso favor. Aquele sistema era, portanto, usado por Deus para ensinar sobre o que Jesus iria fazer, mas também servia para fazer o povo de Israel fazer as emendas, fazer os consertos, os acertos em suas vidas com Deus, oferecendo sacrifício, oferecendo o sangue de um animal no lugar de seu próprio sangue, a vida de um inocente no lugar do pecador. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, eles deixam bem claro que todos os seres humanos são pecadores. Então, no Antigo Testamento, nós observamos isto de modo muito claro. Observamos o rei Salomão, um homem muito sábio, ele dizer que não havia sobre a terra um justo que não pecasse. Que não havia nenhum homem bom, justo, que não cometesse pecado. Ele, portanto, reconhecia que todos os seres humanos eram pecadores. O salmista, no Salmo 51, ele diz que foi concebida em pecado me concebeu minha mãe. E desta maneira ele compreende que ele e sua mãe, ele e toda a raça humana são pecadores. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos pecadores, com o coração, com a semente do pecado, com a semente do mal em nós, de modo que não precisamos da sociedade para nos perverter. Não precisamos do meio
do ambiente onde estamos inseridos para que ele nos perverta. O nosso coração, por si só, já é corrupto o suficiente, a ponto do profeta Jeremias dizer que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. E somente Deus o conhece. E a gente precisa, então, admitir isto, reconhecer isto. A corrupção, o pecado está entranhado em nossa natureza, entranhado em nosso coração e afetou todas as faculdades que nos constituem como seres humanos. Afetou todas as partes que nos fazem um ser humano. O nosso corpo, a nossa vontade, a nossa imaginação, as nossas emoções, a nossa razão, nosso raciocínio. Afetou a nossa alma, o nosso coração, de modo que todas as partes que nos constituem foram tocadas, contaminadas, corrompidas pelo pecado, e nós somos corruptos, pecadores. Como nossos pecados são sempre contra Deus, e na verdade sempre contra um Deus santo e infinito em sua santidade e pureza, Deus que não pode nem mesmo olhar para o pecado, a expiação deve ser feita a fim de podermos ter comunhão com Deus. Deus ele não tolera pecado, Deus ele não tem comunhão com o pecado, Deus não tem comunhão com o mal. Então, ele nem sequer pode contemplar o mal, ele não vê o pecado, não olha para o pecado, porque o pecado é horroroso, hediondo diante da santidade divina. Ele detesta o pecado. Então, como eu, que sou pecador, posso ter comunhão com Deus? Somente através da expiação, através de um holocausto, de um sacrifício que possa me expurgar, que possa me purificar, que possa me fazer aceitável diante desse Deus santo, justo e perfeito. Mas, queridos, o pecado, ele afeta até mesmo nossos melhores atos. O pecado afeta até mesmo os nossos melhores atos. Imagine você mesmo, estou falando de você, e pode ser eu. Imagine você passar um mês de jejum e oração, se preparando para pregar ao Senhor ou para adorar o Senhor num culto, um único culto, e você passa um mês se preparando para oferecer a Deus aquele culto, oferecer a Deus aquele louvor, e você se prepara e você se esforça para manter o seu jejum organizado, diário, você se esforça para ler a Bíblia, para compreender, mas também colocar em prática as Escrituras em sua vida, e você faz todo o esforço para andar com Deus, e naquele dia que você tinha designado para oferecer o seu louvor ao Senhor, o seu culto a Deus, você então oferece com o melhor de você. Depois de ter confessado durante o mês seus pecados, de ter abandonado seus pecados, de ter se mantido puro, de ter se mantido em obediência, de ter se mantido fiel, essa oferta, esse culto que você ofereceu, estes louvores, essa adoração é imperfeito, contaminado pelo pecado, está manchado pela iniquidade, está manchado pelo seu pecado, está manchado, contaminado pela sua desobediência, pela sua natureza corrupta. E, portanto, essa sua oferta, esse seu culto, esse seu louvor, essa sua adoração, essa sua oração, elas estão todas contaminadas pelo pecado. E não são absolutamente aceitáveis diante de Deus por causa de você, por causa da sua obediência, por causa do seu esforço de ser fiel a Deus. Não pode ser recebido por Deus por causa de sua própria força ou por causa dos seus próprios méritos. Compreenda que Deus é muito santo, Deus é santíssimo, Deus é puríssimo, e o Senhor, Ele não recebe absolutamente nenhum sacrifício, nenhuma oferta dos pecadores sem Cristo Jesus. Meus irmãos,
O pecado, portanto, afeta os nossos melhores atos. E por isso somos incapazes de fazer um sacrifício sequer, um só sequer, satisfatório a Deus. Portanto, um sacrifício perfeito. Nós não temos em nós condições de oferecer um sacrifício perfeito a Deus. Uma oferta sequer, uma única oferta perfeita, puríssima, a ponto dela nos fazer dignos de merecermos qualquer favor da parte de Deus. Mesmo nossos sacrifícios, eles são corrompidos e exigiriam um outro sacrifício para cobrir essa imperfeição. Então nós teríamos sacrifícios infinitos. O tempo inteiro oferecendo um sacrifício, porque o sacrifício que eu ofereço hoje ele é imperfeito e eu preciso oferecer um outro sacrifício para poder fazer este outro sacrifício ser recebido. Mas o meu último sacrifício também é imperfeito e eu vou precisar ficar oferecendo vários sacrifícios imperfeitos indefinidamente, infinitamente, porque eu sou imperfeito. E, portanto, nunca seria aceito por Deus de modo definitivo, de modo a ser por Ele recebido em definitivo, porque não tenho em mim, nem ninguém tem em si próprio, condições de oferecer ao Senhor uma oferta, um sacrifício razoável, na verdade perfeito, puro e suficiente para satisfazer a justiça divina. Meus queridos, isso quer dizer que todos nós somos devedores e não temos como pagar nossa dívida. Devo, não nego, e não tenho como pagar. Essa é a nossa condição de pecadores perdidos diante de Deus. Devo, não nego e não tenho como pagar. Porque não temos como pagar a nossa dívida com Deus, nosso débito com Deus. Não temos como pagar. Não temos como cobrir essa dívida diante de Deus. Os nossos pecados, eles são graves, hediondos, perversos diante de Deus, e o Senhor requer a morte do pecador por causa de seus pecados. E nós não temos condições de pagar essa dívida e ainda sairmos ilesos, ou seja, sermos salvos. Se pagarmos a nossa dívida, eu de mim mesmo pagar a minha dívida, eu pagaria a minha dívida com a minha própria vida e iria para o inferno e de lá não sairia jamais. Então não tenho condições de pagar a minha dívida e sair do inferno, porque uma vez que você entra lá, não tem como você sair se você é um pecador. Então é preciso que a gente compreenda que a expiação realizada por Jesus é uma obra não apenas necessária, mas uma obra importantíssima para a vida cristã. Vejamos, ao receber a ira de Deus na cruz do Calvário, compreenda isto, ao receber a ira de Deus na cruz do Calvário, Cristo pôde fazer expiação pelo pecado de seu povo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi posto na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para a cruz voluntariamente, porque ele quis. Ele foi para a cruz porque Deus o entregou. Ele foi para a cruz para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejamos. Nosso Senhor Jesus, ele carregou sobre si mesmo, recebeu sobre si mesmo, pelos pecados da humanidade, ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Então, nosso Senhor Jesus, ele foi para a cruz do Calvário para quitar a nossa dívida com Deus, o nosso débito com Deus. Sobre ele foi posto
o castigo pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Jesus experimentou todos os horrores do inferno que eu e você iríamos receber. Todo o castigo, todo o sofrimento que eu receberia por toda a eternidade no inferno, Jesus recebeu na cruz do Calvário. Todo o sofrimento que você receberia no inferno por causa dos seus pecados, toda a intensidade, todo o sofrimento, toda a miséria que você iria experimentar, sofrer no inferno, Jesus Cristo sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele não estava apenas recebendo no seu corpo os açoites, o ferimento, a dor física, mas ele estava ali na cruz recebendo a ira de Deus que cairia sobre a minha cabeça, que cairia sobre a sua cabeça. Todo o juízo divino, toda a ira de Deus que iria nos esmagar, nos pisar no lagar da ira de Deus no inferno, toda a ira divina caiu sobre a cabeça de Jesus. Caiu sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados e recebeu sobre si mesmo o castigo pelos nossos pecados. Meus queridos, Jesus fez, portanto, expiação pelos pecadores, aceitando o justo castigo devido pelo pecado do seu povo. Então, Jesus aceitou receber nele mesmo os nossos castigos, o castigo que viria sobre nós, o castigo que viria sobre o povo dele. Ele recebeu o castigo no lugar do seu povo. E desta maneira, ele estava livrando o seu povo do castigo eterno e salvando-o, portanto, da miséria e da morte eterna. A aliança do Antigo Testamento pronunciou uma maldição sobre qualquer pessoa que quebrasse a lei de Deus. Então, o Antigo Testamento havia posto as maldições daqueles ou sobre aqueles que quebrassem a lei de Deus. E essa maldição Jesus tomou sobre si na cruz do Calvário. A maldição da lei Jesus tomou sobre si. O que estava destinado para vir sobre nossas cabeças caiu sobre a cabeça de Jesus. Mas tornou-se ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3, versículo 13. E também ele foi abandonado pelo Pai e experimentou a plena medida do inferno na cruz. E aí, meus irmãos, quando a gente afirma que Jesus experimentou a plena medida do inferno, é que todo o horror, todo o juízo de Deus, toda a ira de Deus, todo o castigo divino que viria sobre a sua vida foi derramado sobre a vida de Jesus. Todo o sofrimento que eu deveria experimentar no inferno, quando morresse, Jesus experimentou no meu lugar. Todo o sofrimento. Imagine que o sofrimento de bilhões e trilhões de anos no inferno, Jesus suportou tudo isso, toda a intensidade do sofrimento, ele suportou na cruz, no meu lugar, no seu lugar. É preciso que nós não apenas tenhamos estas verdades em mente em nossa memória. O cristianismo ortodoxo, o cristianismo reformado, tem insistido em que a expiação envolve substituição e satisfação. Tomando a maldição de Deus sobre si, Jesus satisfez as exigências da santa justiça de Deus. A justiça divina, ela requeria que o homem pagasse pelos seus pecados. Aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça divina, ela exigia que o pecador, que o homem pagasse pelo pecado, pelos seus pecados. E aí,
Jesus recebeu a ira de Deus em nosso lugar, salvando, portanto, o povo de Deus da ira vindoura que virá sobre toda a raça humana. Precisamos compreender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar. Na cruz de Jesus, nós temos toda a obra redentora ali representada, mas a obra redentora feita por Cristo Jesus, a obra da nossa salvação, a obra que nos salva, que nos resgata, que nos compra, que nos justifica, que perdoa nossos pecados, esta obra começa desde o nascimento de Cristo. Desde que ele é posto no mundo, no ventre de Maria, começa a obra da nossa redenção. Porque Jesus nasce sem pecado. Primeiro, ele é concebido sem pecado. Ele nasce sem pecado. Ele vive sem pecado em perfeita obediência à lei de Deus. Depois ele morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele, portanto, nos substitui na cruz, morre por nós, morre no nosso lugar, morre substituindo o seu povo, substituindo aqueles que irão crer nele. Ele morre substituindo no lugar daqueles que hão de crer em Cristo e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Jesus também ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia para garantir a salvação, a justificação de todo aquele que nele crê. Então, nós precisamos compreender que o Senhor Jesus Cristo, ele não apenas morreu na cruz do Calvário por nós, não apenas sofreu o castigo eterno no nosso lugar, mas ele fez isto de fato substituindo o seu povo de uma vez por todas. Precisamos, portanto, entender que a expiação envolve substituição. Jesus substituiu o seu povo, Jesus substituiu aqueles que irão crer nele e vão recebê-lo. Jesus substituiu a nós. Ele tomou o nosso lugar, assumindo o papel do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, precisamos ter esta compreensão. A obra redentora de Cristo é uma obra de expiação, que expia os nossos pecados, que nos propicia, nos favorece diante de Deus, que acerta as coisas com Deus, que faz uma emenda em nossa relação com Deus. Precisamos compreender também que uma frase-chave da Bíblia concernente à expiação é em nosso favor. Então, a Bíblia geralmente fala que Jesus morreu em nosso favor, em nosso lugar, nos substituindo. E a gente precisa ter isto bem claro em nossa mente. Jesus morreu no nosso lugar. Se ele morreu no nosso lugar, ele morreu pagando pelos nossos pecados. Se Jesus pagou pelos nossos pecados, já não devemos mais a Deus pelos nossos pecados, porque Deus já recebeu o pagamento por cada um de nossos pecados. Cristo pagou por cada um de nossos pecados. Os nossos pecados de ontem, do passado, os nossos pecados de hoje, do presente, e os nossos pecados de amanhã, do futuro. Portanto, Jesus pagou por cada um de nossos pecados. Morreu por nós, no nosso lugar. A nossa dívida foi toda paga por ele. Se Cristo pagou toda a minha dívida com Deus, passado, presente e futuro, se Cristo pagou todo o meu débito com Deus, então Deus não pode pedir que eu pague novamente essa dívida com ele, porque Deus é justo, Deus é bom e Deus não pede o pagamento da mesma dívida duas vezes, a duas pessoas. Uma única pessoa já pagou pelos meus pecados e esta única pessoa que pagou pelos meus pecados é e foi o Senhor Jesus Cristo. Ele fez isso por mim e por você. Jesus,
ele morreu na cruz do Calvário para perdoar, quitar, pagar a nossa dívida com Deus. E uma vez que Deus recebeu o sacrifício de Cristo no meu lugar, uma vez que Deus recebeu a morte de Cristo, a vida de Cristo, a ressurreição de Cristo em meu lugar, porque Jesus morreu por mim, por nós, nos substituindo, então ele já fez o pagamento e não há mais dívida para ser cobrada daqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Compreenda isto. Jesus morreu na cruz do Calvário pelo seu povo. Substituiu o seu povo. Todos quantos creem em Cristo e o recebem como Senhor e Salvador, estes são justificados. Estes são salvos. Estes são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Os que creem em Jesus e recebem a Cristo e vivem pela fé em Jesus, nosso Senhor. Faça isso você também. Meus queridos, o sofrimento de Cristo, portanto, foi vicário. Isso quer dizer que foi substituto. Foi um sacrifício em nosso lugar, no lugar de outro. Ele foi o nosso, o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Ele foi o nosso substituto. A morte, a cruz era minha, mas ele assumiu o meu lugar. E ele pagou por mim. Portanto, não há mais o que eu pagar pelos meus pecados. Ele, portanto, tomou o nosso lugar, assumiu o papel que era dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo. Meus queridos, embora a ira de Deus seja real, a ira de Deus é real. Deus está irado contra o mundo. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus nos livra da ira vindoura, porque a ira de Deus vai se manifestar em um futuro próximo, que nós não sabemos quando, mas que a ira de Deus vai se manifestar sobre toda a raça humana quando Jesus Cristo vier. Portanto, na segunda vinda de Jesus, é também o dia do juízo final. Então, o dia do juízo final é no mesmo dia da volta de Cristo Jesus. Nesse dia, Deus vai manifestar a sua ira contra aqueles que não creem em Jesus e não o recebem como seu Senhor e Salvador. Precisamos compreender, portanto, que a ira de Deus ela é real. Mas também precisamos notar que a expiação de Cristo, ou a expiação que Jesus fez, não era uma questão do Filho operando contra a vontade do Pai. É a questão aqui da satisfação. Jesus, quando desceu dos céus, ele não veio se contrapor ao Pai. Ele não veio em rebeldia ao Pai. Ele não veio para livrar o povo porque o Pai não queria livrar. Não é dessa maneira que a gente compreende. Jesus veio porque o Pai enviou. Jesus veio porque o Pai quis que ele viesse. Jesus veio como nosso Salvador, como nosso resgatador, porque o Pai o havia escolhido, estabelecido, predestinado a ele para ser o segundo Adão, para ser o segundo homem criado segundo Deus para nos redimir. Jesus é o segundo homem, o segundo Adão, que representa o povo de Deus. E nele, em Cristo, os eleitos foram predestinados, os eleitos foram escolhidos por Deus em Cristo para serem salvos. Então, todos que são eleitos para a salvação, desde Adão até a última pessoa que vai nascer antes da volta de Cristo, antes do dia do juízo final, todas essas pessoas, as que foram eleitas em Cristo Jesus para a vida eterna, elas foram eleitas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, todas eleitas em Jesus
para serem salvas pelo sacrifício de Cristo. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, José e os nossos irmãos do passado, do Antigo Testamento, os profetas, todos foram salvos pelo sacrifício de Cristo. E nós precisamos ter isto bem firmado em nosso coração. Quando Jesus, portanto, vem realizar a obra da redenção, ele não está operando contra a vontade do Pai. Não era como se Jesus estivesse arrebatando o seu povo das mãos do Pai, tirando o povo das mãos do Pai, porque o Pai não queria salvar. O Filho não persuadiu o Pai a salvar aqueles a quem o Pai não estava disposto para salvar. Pelo contrário, ambos, Pai e Filho, estavam trabalhando e queriam a salvação dos eleitos e trabalharam juntos para a concretização deste plano eterno de Deus de salvar os eleitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse plano é da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo fizeram um acordo, uma aliança na eternidade de estabelecer em Cristo Jesus, ou estabelecer Cristo como o mediador, o Salvador, e nele todos os eleitos foram escolhidos em Cristo para serem salvos, para serem redimidos, para serem filhos de Deus em Jesus, nosso Senhor. Portanto, conforme o apóstolo Paulo escreveu, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando por meio da obra redentora de Jesus, reconciliando consigo mesmo o mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Meus queridos, o que tudo isso tem a ver conosco? Primeiro, esta é uma doutrina importante, uma doutrina essencial, fundamental. Sem essa doutrina não há cristianismo. A expiação só ocorreu por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Se você não considerar esta doutrina importante, necessária, fundamental para a nossa fé, você está desvalorizando, desconsiderando o coração do cristianismo. O coração do cristianismo é a cruz de Cristo. O coração do cristianismo é a obra da expiação dos nossos pecados. O que Jesus Cristo fez a nosso favor. Portanto, compreenda, esta doutrina é o coração da sua fé. É o coração da nossa fé em Cristo Jesus. Então, valorize essa doutrina. Valorize, dê importância. Procure estudar mais essa doutrina. Procure examinar mais esse assunto, estudar mais, aprofundar mais esse assunto, para que Deus seja glorificado por meio do aprofundamento doutrinário deste tema em sua vida e você possa estar com a sua fé bem firmada na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Uma outra aplicação que podemos fazer é que esse, como disse, é o coração do Evangelho e, portanto, é o que devemos pregar aos homens, é o que devemos ensinar aos homens com relação à obra redentora de Jesus para salvar os pecadores. O que os homens precisam saber, o que os pecadores, o que o mundo precisa saber sobre a salvação para que sejam salvos, é o coração do Evangelho. É a obra da expiação. E como eles podem efetivamente abraçar a Cristo Jesus pela fé em seus corações. Portanto, conheça, se aprofunde nessa doutrina, mas pregue, anuncie, proclame Jesus morto na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu por nós. Jesus morreu nos substituindo. Jesus morreu para pagar a nossa dívida com Deus. E uma vez que ele morreu e pagou a nossa dívida não precisa ser mais paga por nós. Nós não temos condições de, por nossas boas obras, sermos salvos. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário
em nosso lugar. Porque por mais que obedeçamos, por mais que desenvolvamos boas obras em nossas vidas, obediência a Deus, as nossas boas obras são imperfeitas e insuficientes para promover qualquer perdão de nossos pecados. É por isso que a expiação de Cristo é extremamente necessária e única obra suficiente e que Deus aceita para perdoar os nossos pecados, pagar os nossos pecados e nos conceder salvação, perdão de pecados, vida eterna, justificação, adoção e nos fazer e nos conduzir seguros para o céu. Por isso, confie na obra redentora de Jesus. Confie nele, abrace-o pela fé, viva para a glória de Deus e esteja firme em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos abençoe, Deus te abençoe e nos conceda a sua graça e favor em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado pela graça do Senhor para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado e nos concedido o teu favor. Agora, toma diante de ti, mais uma vez, as nossas vidas e ajuda-nos a vivermos de acordo com o teu evangelho, de acordo com a tua palavra. Sê também, amado Pai, com a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país, e vem nos livrar do mal, nos livrar do coronavírus, vem nos conceder saúde, nos proteger, e em nome de Jesus, que o Senhor conceda conforto, conceda ânimo aos nossos irmãos que foram afetados por essa doença, e alguns que faleceram, que o Senhor conforte e console a família, que o Senhor conceda graça, conceda favor, conceda misericórdia, em nome de Jesus, nosso Senhor. Toca no coração dos nossos governantes, para que sejam inteligentes e usem de estratégia adequada no combate e no enfrentamento a esta doença, e que, em nome de Jesus, o Senhor esteja adiante de nós, suprindo cada uma de nossas necessidades. É o que nós rogamos a Ti agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite e até o próximo domingo, onde faremos nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. E peço aos irmãos que possam se inscrever aqui no nosso canal PR e PC Joás e Luciano Almeida no YouTube. Se inscreva para que a gente tenha condições de fazer depois transmissões também ao vivo pelo YouTube. Então pedimos aos irmãos que se inscrevam e peçam que outros também possam se inscrever nesse canal nosso no YouTube, em nome de Jesus. Deus nos abençoe.